Olá, tudo bem? A paz do Senhor Jesus seja convosco, seja bem-vindo a este canal. Você já ouviu falar sobre o amor ágape, ou amor incondicional? O Evangelho de Lucas, no capítulo de número 7, que inclusive eu deixei aqui na descrição, registra uma maravilhosa história que representa exatamente o caráter perdoador de Deus, através do seu infinito amor incondicional. E nos inspira também a colocarmos o amor ágape em ação com o nosso próximo, sem acepção de pessoas, e usando de empatia e misericórdia. O texto narra a participação de Jesus num banquete à casa de um certo fariseu chamado Simão. Fariseu este que não aparentava nutrir nenhum desprezo ou ódio por Jesus, mas sim algum tipo de admiração, que fica evidenciado quando ele chama Jesus de mestre, quando Jesus lhe faz uma pergunta. Os fariseus, a esta altura, não haviam declarado formalmente oposição pública a Jesus, o que fica mais fácil de nós compreendermos o fato de Jesus ser chamado por um fariseu para ir em sua casa. Precisamos tomar o cuidado para não confundirmos este acontecimento que estamos aqui refletindo com outro similar, ocorrido lá em Betânia, mas naquela ocasião protagonizado por Maria, irmã de Marta, e Lázaro. Naquela época, os convidados para um banquete provavelmente utilizavam uma espécie de sofá para se deitarem e se posicionarem em volta ali da mesa, onde os seus ombros e braços ficavam mais próximos à mesa, enquanto os seus pés ficavam para trás, o que facilitava o acesso por detrás, como aquela mulher faria mais adiante. Era uma noite de festa para Simão, e eu fico aqui imaginando o seu desapontamento quando aquela mulher começa a entrar pelo recinto, caminhando, enfrentando olhares, julgamentos e condenações. A mulher desse texto de Lucas que eu mencionei trazia sobre si uma sombra de vergonha, um rótulo de pecadora. O termo pecador de hoje não tem o mesmo peso da época de Jesus, já que naquela época a palavra trazia consigo um aspecto bem claro do que representava. Provavelmente os atos de um passado recente daquela mulher eram vergonhosos perante a opinião pública. Nos dias de hoje, essa palavra é vista de maneira bem diferente, já que existe um senso comum de que todos nós somos pecadores, muito em função das bonitas histórias de Jesus que falavam de misericórdia e compaixão com todos os pecadores. O plano da mulher naquele dia era muito claro: ungir Jesus e conferir-lhe honra. Mas eu fico imaginando aquela mulher diante de Jesus, o seu Senhor, não resistindo à emoção de estar diante daquele que transformou a sua vida e perdoou os seus pecados, e de repente ela percebe que as lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto até tocar os pés. Mas como o plano era somente ungir os pés de Jesus, ela utiliza o único recurso que lhe vem à mente para secar os seus pés: os seus próprios cabelos. Em seguida, os ungindo com o unguento que ela havia levado. Não bastasse o acontecimento da entrada da mulher, Simão se veria desapontado novamente, quando julga que Jesus não era o profeta que ele pensava que fosse, pois não havia percebido quem e qual era a mulher que lhe estava tocando. Mas o que Simão vai descobrir é que Jesus não só sabia o que se passava no coração da mulher, mas também sabia exatamente o que se passava no coração do próprio Simão. Naquele dia, Simão iria aprender muito mais sobre si do que ele mesmo imaginava. Jesus sonda os corações e convida Simão a uma reflexão sobre dois vendedores. Um que devia a um certo credor 500 denários, e outro que devia 50. Mas ambos não tinham condições de quitarem os seus débitos e foram perdoados pelo seu credor. Após a reflexão, Jesus pergunta para Simão qual dos dois devedores amaria mais o credor. E Simão, provavelmente já percebendo onde Cristo estava conduzindo, responde que, para ele, quem mais amaria é aquele a quem mais foi perdoado. Recebendo inclusive a confirmação de Jesus que ele havia respondido bem. Mas Jesus queria mais. Ele queria ensinar sobre o amor. Naquela época, haviam basicamente 3 formas de você ser liberto de uma dívida contraída.
A primeira delas, o pagamento. A escravidão, a segunda. E o perdão, a terceira. Pela lei vigente, o credor não tinha obrigação nenhuma de perdoar a dívida daqueles homens, mas decidiu fazê-lo, evidenciando amor por eles ao conceder uma dádiva ou graça a qual eles não mereciam, o que deveria produzir nos seus corações um sentimento de gratidão pelo credor. Jesus convida Simão a entender que aquela mulher estava fazendo um gesto de gratidão por algo que ela recebeu, mas não merecia. Por isso que ele disse que ela muito amou. No texto grego, a palavra utilizada aqui para amor é uma das variações da palavra ágape, tão conhecida como amor de Deus, e muito em função de ser justamente Deus, o único que consegue amar de maneira incondicional. Mas o fato dessa palavra ser usada aqui nos mostra que também esse tipo de amor que devemos ter por Deus, justamente por sabermos de onde Ele nos tirou, sem querermos nada em troca. Mas também deve ser a forma com a qual devemos amar o nosso próximo. Como João 13,34 diz, amarmos como Ele nos amou. Que possamos aprender com Jesus sobre o amor e gratidão incondicionais, sem interesse ou segundo as intenções. Devemos o amar porque Ele nos amou primeiro. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Fiquem na paz.